A segurança faz parte do seu negócio? Eu sou Bruno Lauter Jung, estou voltando oficialmente ao tal do hacking e hoje meu convidado vai falar a respeito de um tema um tanto delicado, principalmente para o seu setor, né, Ubira? Muito prazer estar aqui com o Ubira Jaramaia, VP de Tecnologia da Bionexo. Prazer, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Prazer, Bruno. Eu acho que a ideia nossa aqui, como a gente já vem conversando, é conseguir ajudar essa comunidade bastante importante que protege as informações nas instituições de saúde e, e ajudar com argumentos também para que a gente leve isso para o nível mais executivo e a gente consiga ter acesso aos projetos que a área da saúde tanto precisa. Perfeito. Então, como a gente já dei na abertura aqui uma introdução, a gente vai falar muito de negócios. Então, como a segurança está alinhada ou não a esse setor. Então, hoje, como você tem visto, como tem conversado com clientes, ou até mesmo dentro de casa, como que você avalia a segurança numa nova solução? A gente tem falado muito de GenAI, né? O momento da GenAI. Então, você acha que hoje as empresas têm parado para pensar primeiro em segurança ou primeiro justamente em lucro, em inovação? Eu daria um passo anterior, assim. Eu acho que dependendo dos atores que a gente tem na saúde, a gente fala dos, dos planos das operadoras de saúde, a gente tem os hospitais, tem os laboratórios e tem os vários segmentos, né? Tem setor público, tem setor privado, setor filantrópico. Eu diria que são um misto de níveis de maturidade aí dentro, tá? Em alguns setores, nas grandes redes, eu acho que isso é um assunto dentro da pauta, ele faz parte da, do conselho de administração, é um assunto que não é só um orçamento, um gasto adicional, mas é algo que está dentro da rotina. Quando a gente vai e começa a ir mais para a filantropia e talvez para o setor público, a gente vê que tem um grande passo ainda a ser percorrido. E talvez isso não esteja tão maduro ainda. A gente precisa do CIO primeiro, ele fazer parte dessa estratégia direto lá ao C-Level. Acho que é o primeiro passo que precisa que as instituições entendam a importância de ter a inovação junto ali dentro do C-Level. E o CISO, né, vamos chamar assim, é algo também que precisa, dentro desses setores que não tem essa visibilidade, ele pelo menos ganha um pouco mais de musculatura para que esses projetos eles deixem de ser projetos de despesa, né, e virem projetos estratégicos para a empresa. Segurança do paciente de modo geral, ela precisa vir do setor clínico, mas a segurança de informações, como você falou do GenAI, é algo que precisa ser feito com bastante critério, né? Desde a maneira como ela é construída até a maneira como eu vou entregar essas informações e quem vai ter acesso a essas informações, né? A gente está falando, no fundo, de um prontuário que tem informações com dados bastante sensíveis. A gente faz um comparativo com outros setores, por exemplo, como o setor financeiro, a gente vê como todos os processos, seja a cultura, seja a governança, principalmente segurança, já estão dentro do negócio, estão dentro das conversas. O que você acha que falta hoje para a gente, por exemplo, tendo uma conversa ali dentro de todo o board do setor da saúde, falar sobre segurança, falar a respeito de segurança, sobre esse investimento, porque isso é muito difícil, né? A gente fala hoje muito de dar ROI. Então, como que é o ROI da IA? Onde que eu coloco o ROI aqui? E segurança. Como que a gente mede esse ROI? O o ROI, eu acho que é algo que ele... eu acho que a gente pode classificar de uma maneira em relação a mitigar o risco e o outro é um lucro cessante. O que é mitigar o risco? É o custo que eu tenho para deixar meu ambiente disponível, né? Então é só a gente fazer uma conta de o que significa eu entrar numa operação manual sem sistema. Então é fácil para o CISO fazer essa conta. O que significa não ter sistema durante uma manhã, uma tarde? O que acontece nas emergências, nas urgências, nos atendimentos, nos ambulatórios, né? Nos consultórios, no bloco cirúrgico. É fácil de mensurar isso, né? Então é algo que a gente consegue fazer essa conta
é matemática, né? Eu consigo envolver os recursos que ali estão. E o dano está relacionado ao vazamento de informações, né? O que significa eu ter os dados de pacientes expostos, né? Qual que é o risco para a imagem e, eventualmente, da judicialização desses valores que estão sendo expostos. Eu acho que quando o CISO consegue trazer para a mesa isso de uma maneira bastante didática, né? Eu diria até professoral, lembrando que o CISO aqui vai quase que como um conselho, ele precisa de uma maneira mais lúdica explicar o que significa isso. Se eu consigo fazer mitigar e lucro cessante, eu consigo mostrar o que é o impacto financeiro, que talvez é uma língua que seja mais acessível aí aos boards. E dessa maneira conseguir fazer as aprovações que são necessárias. Os bancos, por vir de uma cultura já bastante necessária de acesso, de risco, de disponibilidade de sistemas, elas já vêm com isso dentro do DNA. A instituição de saúde, e por isso a questão da gente conseguir fazer isso de uma maneira mais lúdica, ela vem do cuidado ao paciente. Então, é essa paciência que a gente precisa ter de ensinar o negócio da importância e relevância desse tema. Outra questão hoje dentro da segurança justamente é a fluidez dos processos. Então, como que eu vou limitar, onde eu vou limitar, onde eu não vou, aonde eu vou ser mais acessível. Claro que o setor da saúde é muito delicado, porque ele é um setor que exige nível de segurança, como você disse, é um paciente final ali, né? Então, o cliente final é um paciente. Mas também precisa de fluidez no processo, então precisa ser um processo mais fácil e mais calmo e tranquilo, ao mesmo tempo seguro. Como que a gente consegue encontrar um meio termo para a saúde? Eu acho que o primeiro ponto seria desenhar de uma maneira clara quais processos eu quero priorizar para que eles tenham níveis de segurança maior ou menor. Acho que é o primeiro passo que a gente tem que determinar. Se a gente levar a régua de tudo precisa ter uma segurança de autenticação de segunda via, né, os famosos SMS, né, e as outras autenticações que a gente tem, seja facial, reconhecimento, a gente tem que entender que eu consigo categorizar isso. Então, se eu tenho que ter acesso a informações de dado de elegibilidade, autorização lá com a minha carteirinha, quando eu estou fazendo na recepção, talvez um reconhecimento facial numa base de dados ela já atenda, não precisando, evitando aquelas várias senhas e contrassenhas que o usuário ali no dia a dia não vai ter. Quando eu falo do ponto de vista administrativo, aí talvez eu já possa ter um nível de necessidade um pouco maior. Eu já consigo trabalhar com outras ferramentas para autenticar aquela presença física. Falando do básico da segurança que a gente está falando aqui, que é permissionamento e autenticação. Isso, sucessivamente, a gente consegue passar tendo esse mapa de calor, vamos chamar assim, o que eu preciso tolerar, e tem coisas que eu não negocio, né? Que são aqueles dados que são mais sensíveis, que vão até de criptografia ponta a ponta, ou eventualmente acessos a um banco de dados de produção. Então, eu acho que tendo esse mapa de processos do que é mais inegociável e o que eu consigo ter uma autenticação um pouco mais baixa, eu consigo usar qual tecnologia eu consigo tocar em cada ponto de etapa dessa jornada do usuário dentro de uma instituição de saúde. Queria perguntar um pouco dentro de casa agora, dentro de Bionexo, como que vocês têm desenhado a segurança? Porque hoje vocês trabalhando com GenAI, como vocês pensaram esse processo com a IA generativa de maneira segura? Acho que o primeiro passo eu acho que dentro da concepção do desenvolvimento, os requisitos de segurança eles fazem parte desde da concepção do projeto. Então, eu acho que o Security First é algo que a gente adota como padrão. E a GenAI, ao contrário do que a gente já viu em alguns casos do mercado, a gente utilizou técnicas para ter toda a infraestrutura de RAG
que é o Retrieval Augmented Generation, dentro de uma tecnologia nossa. Então, a gente não manda esses dados de uma maneira aberta para uma API. E o próprio LLM, a gente consegue ter isso dentro de máquinas que são nossas, né? E processadas em território nacional, atendendo também Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa estratégia de Design First, juntando RAG, LLM processado em ambiente local, não mandando para uma API aberta de uma IA genérica, eu acho que essa IA de propósito, que é como a gente chama, e ela embarcado dentro da jornada, é a que faz o diferencial no que a gente imagina de ter uma segurança que eu consigo garantir para a minha instituição, para o meu cliente, que aquele dado está sendo utilizado somente naquela instância, somente naquele processo, e ele não está sendo compartilhado com ninguém. Isso é um pouco inegociável quando a gente está desenvolvendo uma aplicação. E você tem visto o mercado pedir pela segurança já? Você acha que em primeiro momento ele já entra, ó, essa solução aqui, ela é segura, ela garante esse processo de segurança? Você acha que o mercado já está sentindo isso ou ainda não? Eu acho que a resposta é sim e não. As grandes redes com certeza já fazem parte do checklist de entender algumas certificações. Nós, por exemplo, somos HIPAA Compliance, ou seja, a gente garante que os dados que eventualmente são armazenados de paciente, HIPAA é uma certificação americana, ela é similar, vamos chamar assim, para deixar um pouco mais lúdico a LGPD. Ela garante que os dados ali elas estão sendo anonimizados, são tratados de uma forma diferente, e os dados que eu tenho em algumas das aplicações, e eu consigo fazer com que essas instituições elas tenham a garantia do que eu estou protegendo aquelas informações mais sensíveis. Então, é importante para algumas redes, quando a gente fala de criptografia ponta a ponta, quando a gente fala de containers isolados, quando a gente fala de sandbox, quando a gente fala de dados anonimizados. Mas quando a gente vai para uma outra ponta de clientes da saúde, esse checklist lá na RFP ele nem aparece. Então ele não é muito relevante. Quando foi a última vez que você sofreu um pentest? E a gente até estava falando antes aqui, né? Qual a qualidade desse pentest, né? Qual a empresa que fez a auditoria em você? Uma empresa de primeira linha, né? A gente tem pentests aqui que vão de R$100 mil a R$10 mil, né? E o que eu consigo cobrir em cada um desses níveis? Então, eu diria que as redes maiores já têm essa preocupação, já faz parte ali do checklist, e clientes um pouco numa faixa menor aí acabam não cotando ainda preço, né? Que é o que seria uma RFP normal aí de mercado. Você acredita que se a gente tivesse um órgão como o Bacen, por exemplo, atrás da saúde, um pouco mais rígido, hoje seria possível que o setor todo tivesse um pouco mais protegido? Eu acho que sim, a resposta é sim. E eu tenho bastante, até como fala respondendo como cidadão, o desejo que a gente tenha não só segurança, mas interoperabilidade de dados, né? Tem aí a história do prontuário para frente, mas eu penso um pouco de uma maneira um pouco mais ampla, né? Que a gente tenha dados, o sistema de saúde se beneficie desses dados todos que tem aí. A gente está falando de exames de imagem, tem exames de laboratório, a própria evolução e desfecho, né? Entender o que aconteceu com você. E a própria mobilidade, né? Se nós estamos hoje em São Paulo, eu vou me deslocar para o sul ou eventualmente para o nordeste, eu deveria ter acesso a essa informação para que o sistema, não só uma questão de custo, mas também conseguisse entender um pouco do que está acontecendo dentro da evolução da saúde. Então, quanto mais a gente tiver essa interoperabilidade, eu entendo que a gente vai ter uma saúde melhor no final do dia. Você acha que hoje a interoperabilidade ela não esbarra em desafios de segurança? Porque, querendo ou não, é um compartilhamento de dados. Então, eu vou compartilhar os meus dados com um parceiro e ele vai ter acesso à minha base. Então,
teoricamente, pela LGPD, eu seria responsável por um eventual vazamento desses dados, né? Acho que sim, é polêmico, né? Mas eu falando não só como fornecedor de tecnologia, mas como cidadão, eu entendo que isso vai trazer mais benefício do que risco, né? Ah, eu visitei uma instituição de saúde em Israel, o Shiba, que é uma referência mundial aí na questão, e eles têm prontuário eletrônico, dados de laboratoriais, exames de sangue, exames de imagem, de modo geral, mais de 40 anos, né? Então, imagina a riqueza do ponto de vista científico que eu poderia ter para pensar. A gente está falando muito de inteligência artificial para a gente minerar essas informações e conseguir ter insights aí sobre saúde populacional. A gente prevê algumas pandemias, endemias que acontecem. Eu enxergo isso como mais benefício. A questão da segurança é super importante, mas tem uma questão da ciência avançando aí também muito importante. Então, eu acho que é uma questão de balanço, né, de colocar isso, e sempre que a gente faz uma inovação, naturalmente que eu tenho segurança que fica exposta, né? Quando a gente pensa aí nos carros que começaram a dirigir, e alguns já dirigem de maneira autônoma, né? A gente teve alguns acidentes, né? Se a gente fizer uma comparação aí com os carros autônomos, de quem que é a culpa, né? Quando ele erra uma instrução de se manter dentro das faixas, é da montadora, do proprietário, ou eventualmente está relacionado ao terceiro estado que permitiu aquilo. Acho que sempre quando tem inovação tem esses conceitos, né? Mas eu entendo que a inovação é que vai trazer esse benefício. E sempre vai ter uma faixa cinza entre o que necessita estar seguro e o que eu preciso avançar. Uma conversa aqui sem fim, quase. E de que maneira que você acredita que a gente possa usar a tecnologia, então, para mitigar esses riscos de segurança na interoperabilidade e talvez daqui a uns anos ela seja possível dentro do Brasil? Eu acho que a própria tecnologia ela já está disponível aí, né? Tem tecnologias que ajudam em observabilidade, tem tecnologias que ajudam em proteção de dados. Eu acho que todas, mesmo essas ferramentas utilizando inteligência artificial, são ferramentas de mercado. E dado o volume que a gente tem para tratar isso, a gente não, talvez não consiga ter os SecOps completos assim, né? As instituições não consigam fazer esses investimentos, mas eu acho que as ferramentas conseguem compensar isso, né? Assim como a gente conseguiu evoluir o DevOps, o SecOps assim é algo que está relacionado à automação e ferramentas que consigam fazer esses builds contínuos, vamos chamar assim, desse monitoramento ativo, né? Proativo, não só um monitoramento do que já aconteceu, mas do que pode acontecer. E eu acho que a IA ela entra dentro desse momento, ajudando as equipes a serem mais produtivas. E eu acho que isso é a maneira como eu enxergo esse futuro. Perfeito. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você desse um conselho justamente para todos os CISOs ou CIOs que estão hoje ouvindo a gente sobre essa correlação de segurança e negócios. Eu acho que o principal conselho que eu consigo dar, conversando com muitos CIOs e CISOs, está relacionado a gente conseguir explicar para o negócio de uma maneira mais simples a necessidade dos investimentos e quais são assim como tem na saúde, os desfechos. Então, se eu estou investindo num RIS, né, o que eu vou ganhar com aquilo? Talvez o ROI ele não consiga ser mensurável, por mais que existam calculadoras, não é algo tão trivial da gente conseguir mostrar, mas a gente consegue mostrar, eventualmente, que com um RIS ou com um RP eu consigo ter processos automatizados e necessariamente eu consigo ter mais automação, tendo mais automação, menos riscos associados à operação. Quando eu falo com plataformas
por exemplo, como que a Bionexo tem lá de suprimentos e ciclo da receita, se a gente pensar no turnover das equipes, né, ferramentas que têm IA embarcada, eu consigo fazer que os processos sejam repetidos, com baixo nível de treinamento. Então, significa que eu consigo comprar melhor, eu consigo ter, não só comprar por preço mais barato, mas é o que traz mais margem. Eu consigo ter a gestão documentacional de OPME, e com Analytics eu consigo ter insights de dados. Quando a gente vai para o ciclo da receita, eu consigo, por exemplo, ter lá associado autorização, elegibilidade, eu consigo evitar glosas e, eventualmente, trazer o aging de contas receber para baixo. Isso eu consigo conectar, por exemplo, com o CFO, todos esses assuntos que eu trago. Se eu conversar com ele de uma maneira mais de negócio, com certeza ele vai conseguir um tempo adicional na agenda para escutar. Agora, se eu falar que eu estou adicionando mais uma plataforma de uma startup, talvez esse discurso ele não esteja dentro da agenda. Então, se a gente conseguir colocar negócio e qual benefício eu trago, vale também para a parte de segurança, o que eu estou mitigando ou qual lucro cessante que eu estou resolvendo, a área de negócio, o CFO ou o CEO, ele consegue, sem dúvida, avaliar que aquilo é um risco ou uma oportunidade. Quando a gente consegue transformar um pouco dessa conversa do técnico para o negócio, eu consigo fazer uma diferença ali naqueles minutos. Perfeito. Queria agradecer muito todo o conteúdo que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas podcasts, entrevistas e eventos da T Insight. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Será um prazer.